Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês em mais uma oportunidade para juntos interagirmos em mais um conteúdo sobre o que nós passamos e enfrentamos hoje na atualidade com a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Não esqueçam do triplo C, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Também não esqueçam de rever as notificações, porque se vocês não participam, o sistema robótico do YouTube vai excluindo vocês do canal automaticamente. Isso não é bom nem para vocês, nem para o canal. Agradeço a Deus do fundo do meu coração, pessoas bondosas, amorosas, amigas do bem, que conhecem a necessidade de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro obreiro, de um trabalho sincero, que tem estendido a mão nas contribuições, através das suas intercessões e também das suas ajudas para o nosso trabalho. Vamos, sem delonga, entrarmos no assunto. O assunto hoje não é muito longo, é um assunto rápido. Quero falar sobre instituições pseudo-cristãs, igrejas pseudo-cristãs que não são igrejas, mas são seitas, que se corromperam e automaticamente tinham aquilo como pano de fundo só para galgar adeptos e depois também se renovaram numa nova vestimenta de mundanismo, como a CCB, Adventista, Mormons, Testemunho de Jeová e tantas outras. Se reformularam muitas delas, já não são nem o que eram naquela fundação. Aquele sistema extremismo, aquela doutrina herégica e antibíblica que eles pregavam, hoje eles também não estão observando mais, que era uma doutrina de homens, e nem isso eles observam mais porque eles estão muito preocupados em perder os seus adeptos. Da mesma forma, as igrejas tais como a Assembleia de Deus, a IPDA e tantas outras igrejas que tinham compromisso com a doutrina da Palavra de Deus, com a seriedade e honestidade do Evangelho, também vem se perdendo ao longo da história no sentido do que chamamos a doutrina de Deus e a Palavra da Verdade. O que eu queria dizer para vocês? Que o canal Bíblia em Foco, nós aqui nunca demos as mãos com instituições mafiosas ou com igrejas pseudo-cristãs ou com o sistema maçom, satanismo e tantas coisas que têm aparecido na última hora. E o cristão, o pastor, o ministro que não se revolta, que não sente repulsa por esse tipo de coisa, não é um pastor, não é um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão tem que ter aversão ao pecado, à heresia e coisas que não são condizentes com a palavra de Deus. Se você quer analisar uma heresia, é muito fácil. É só você confrontá-la com a Bíblia. Se você confrontá-la com a Bíblia, se você confrontar com a verdade, eles já não vão se adaptar e não vai condizer com as Escrituras Sagradas e já vai haver aquele choque, aquela coisa terrível. Tá certo? Então, assim, instituições mafiosas e pastores corruptos, nós não temos de estimação no canal. Eu nunca considerei, nunca tive pastores corruptos e nunca tive um corrupto de estimação. Eu nunca defendi corruptos na igreja, eu nunca apoiei corruptos. Eu nunca participei, de reuniões de corrupção ou de um sistema onde a corrupção fosse imperar. Porque nós sempre tivemos o sentimento de observar a palavra de Deus, observar a doutrina, observarmos a doutrina da palavra de Deus, observarmos se verdadeiramente aquele líder estava atuando com honestidade, com seriedade, se verdadeiramente ele estava condizente com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele pregava. Então nós nunca tivemos assim corruptos de estimação, nunca colecionamos para nós, perdão meus irmãos, estamos aqui passando por alterações de temperatura no Rio Grande do Sul, então sempre altera a garganta da gente e a voz da gente. Mas assim, nunca colecionamos, nunca tivemos eles como nossos exemplos de fé ou como os homens pelos quais tínhamos admiração. E também não somos apegados a uma instituição a ponto da instituição ferir os princípios com as suas novas visões doutrinárias e nós continuarmos defendendo uma instituição, mesmo que ela se corrompa ou que ela venha se perder
na caminhada no sentido doutrinário da palavra de Deus. Nós não colecionamos esse tipo de coisa. Então, vocês tenham muito cuidado para não perder a salvação de vocês por idolatrar e seguir cegamente uma instituição como um lugar de salvação, como única válvula de fé e de escape para a salvação. Então, meus queridos, se a Assembleia de Deus se perder, se corromper, você busca uma congregação da própria Assembleia, bem no interior, onde você consiga pelo menos servir a Deus. Você tem que zelar sempre do que é melhor para você. Você tem que ter um cuidado muito grande com a sua salvação e com a sua família. Se a IPDA se perder e não tiver mais condições de você congregar, busque congregações mais isoladas. Se mesmo assim não tiver condições, vocês busquem uma outra igreja, uma congregação mais pequena, outra denominação. Entende? Vocês vão buscando sempre um melhor lugar para vocês estar, onde vocês não venham perder a salvação, onde vocês não venham perder a família de vocês e até mesmo se corromper junto com esse povo. Porque você, quando está dentro de um sistema, é muito fácil de corromper aquele sistema. Existem os guerreiros, que são um número muito limitado de pessoas que conseguem congregar no meio disso sem se contaminar, sem se manchar. Mas é quase que impossível, porque você, quando está dentro, você faz parte daquele sistema. Então, sendo membro ainda é mais fácil, mas quando você é um ministro, um obreiro, se torna praticamente impossível, porque se você não faz parte, não se adapta ao sistema e não entra no jogo do sistema, você está completamente isolado e excluído do grupo. Então você não vai conseguir gerar um ministério, você não vai conseguir dar fruto em nada ali dentro daquele lugar. Então a minha fala hoje é o seguinte: uma congregação, uma igreja como a Assembleia de Deus, era uma igreja que estava seguindo a doutrina como ela é. Se desviou da doutrina e as pessoas, os membros, continuam defendendo a igreja, a Assembleia, como a verdadeira igreja que vai levar os cristãos aos céus. Então, o que eu quero orientar vocês aqui? Não esteja preso a uma instituição, esteja preso à palavra de Deus, entende? Porque a igreja deixa de viver da doutrina e você continua ali porque você acha que a Assembleia de Deus vai te trazer a salvação. Isso já é uma ideia sectária. Já é você idolatrar um sistema, uma placa. Se a igreja vive a verdade, ela vive. Se ela deixar de viver, automaticamente ela não será uma igreja eleita, porque ela será uma igreja Laodiceia, não será uma Filadélfia de forma alguma. Não é a igreja fiel do arrebatamento. A mesma coisa a IPDA. Teve uma fundação grandíssima, maravilhosa, mas, por exemplo, hoje eu até venho gravando aí, em seguida, semana que vem, talvez eu venha gravando um novo vídeo de bombas e mais bombas que explode dentro da IPDA com a diretoria, vai trocando diretoria, vai trocando sistema, e a Deus e Amor não é mais daquela igreja. Deus e Amor está completamente caído da graça, e agora tem uma nova diretoria, e provavelmente que na pessoa da Débora, o pastor Orival não tem mais voz ativa, venha existir um ministério regenérico a todo vento e poupa, como diz o ditado, na pessoa de Davi Miranda Neto, porque o mal sempre vence dentro dessas igrejas quando elas começam a deixar de viver a verdade. Você abre uma cancela para o mundo, você abre alas para as coisas do mundo, você abre uma brechinha pequenina e de repente você tem uma porta completamente ampla para o pecado e as coisas do mundo. Então, essa igreja tem gente, quando isso acontece, que nem a Assembleia de Deus, que ela deixou praticamente em 79, naquela convenção de 79, ela começou a abrir mão de tudo, e hoje você vê que já não interessa uso e costume, ser coisa de homem, não é coisa de homem, uso e costume são a doutrina do corpo. Tanto é que a Assembleia de Deus foi deixando de lado item por item, e hoje é uma igreja completamente mundana, porque vai perdendo o temor. Mesma coisa a IPDA. Começam a achar na cabeça, na mente deles, que roupa não é mais doutrina, que a roupa é um costume. Começam a achar que corte de cabelo para homem, cabelo de mulher é costume, que isso aí não interessa, pode fazer o que quiser. Começam a achar que pintura, maquiagem pesada, ou leve, seja lá o que for, pode usar, porque isso é imposição de homem. E aí começam, daqui a pouco, estão completamente igual ao mundo. Não há uma diferença do cristão e do mundo, entende? Então isso é muito... E aí as pessoas se desviam da doutrina junto com a sua instituição, a instituição deixa de viver a doutrina, e a pessoa fica presa à instituição como se a instituição tivesse poder de salvação. Porque hoje que se vê adeptos, por exemplo, da CCB,
que lá, quando foi fundada, era uma rigidez tremenda, e hoje está uma seita completamente mundana, é, sem observar a própria igreja pseudo-cristã que ela é, não observa mais nada daquilo lá que observava. Hoje é normal você ver horrores dentro dessa seita, entende? Divórcio, moças vestidas de qualquer maneira e tantas coisas que você nem imagina. Só se você estiver congregando, fazendo parte, sendo um adepto dessa seita. Então, a mesma coisa, as igrejas estão seguindo o mesmo padrão. Então, eu vejo tanto as seitas pseudo-cristãs como as igrejas cedendo ao sistema para poder ter adeptos, as seitas, e as igrejas para ter membro. Então, isso eu estou colocando como pano de fundo para vocês, para dar uma resfriada na mente, para você entender que as coisas parecem tão igual. Tanto dentro de seitas pseudo-cristãs, estão deixando as observâncias de lado, Testemunho de Jeová, Adventista, Igreja Cristã Maranata, CCB, todas essas aí. Estão deixando de observar e estão começando a ceder com medo de perder adeptos. Outra coisa, quando a gente olha para Deus é Amor, uma igreja como era Deus é Amor, e hoje a forma que ela está aceitando esse acabouço novo doutrinário, então o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que as pessoas não estão ali por Jesus Cristo, porque aquela igreja prega a verdade. Estão ali porque são idolatrados naquela instituição e naquela liderança, naquele líder. Porque quando a igreja deixa de viver aquele sistema doutrinário e se afasta da verdade da palavra de Deus e vira as costas para os estatutos verdadeiros de Deus, as pessoas continuam ali presas na placa, agarradas naquilo ali, como que se aquilo ali fosse salvar a pessoa. Então hoje, por exemplo, olha a forma que te informa bem do que está acontecendo no sistema interno da IPDA hoje, a diretoria moderna que está entrando agora por esses meses, a forma que eles foram entre si brigando e tirando todos os membros da família, hoje ficou na mão da Débora e do Davi Neto. E aí o sistema Regenere vai entrar, querendo ou não, porque é a única salvação para aquela igreja que deixou de viver o que vivia. Então ela tem que entrar no sistema moderno e mundano para que ela possa continuar gerindo fundos enfim, financeiro para aquele lugar, para aquela instituição. E os membros, por incrível que pareça, alguém fica indignado, mas eu já aprendi a lição na vida, eu não me preocupo com mais nada, nem me surpreendo com nada. Você achava que eles iam se revoltar e iam sair? Não, eles continuam devolvendo seus dízimos lá, devolvendo as suas ofertas lá, eles não procuram um lugar decente, uma obra séria para contribuir. Muitos deles até são idolatrados a ponto de achar que vão ser salvos porque estão contribuindo lá. Então assim, meus irmãos, eu não estou pedindo para alguém contribuir aqui no nosso trabalho, se alguém sentir é de coração, mas eu estou falando de pessoas que ainda têm coragem de acreditar e colocar o suor do seu trabalho nesse tipo de coisa. Procure um lugar sério, uma obra séria para você contribuir. Pelo amor de Deus, você está ajudando um projeto desse que você percebe e vê que é uma gastança, jogam tudo fora, repartem de mão, fazem formações de novas igrejas e vocês acham que estão contribuindo com a antiga IPDA. Então assim, estão presos na placa da instituição, estão presos na instituição, estão presos nos seus líderes. Só que líderes corruptos, instituições que se corrompem, que não zelam da verdade, você não tem que ajudar uma obra que não é honesta. Você não tem que ajudar um obreiro que não é sério. Você não tem que ajudar um trabalho, um canal que não é sério. Você tem que ajudar aquele que você vê que é sério. Aquilo que vocês têm noção, que vocês fizeram prova, não com Deus não se faz prova no sentido de âmbito de dinheiro, ou de ajuda, ou de sistema doutrinário. Você tem que ver nas entrelinhas, pela face da pessoa, pelo que ele diz 1 ano, 2 anos, 3 anos, pela família que tem esse obreiro, pelo testemunho que tem esse obreiro, se esse obreiro é um obreiro ganancioso, se você já viu ele tentando vender coisas espirituais, negociar, fazer negociata da fé, você tem que estar atento a essas coisas. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, não se alie a corrupto de estimação. Não tenha traidores de estimação, Judas, traidores da fé, do evangelho, que vendem a doutrina por umas moedas ou por umas notas de dólar, reais ou franco suíço, seja lá o dinheiro que for. Não se dobre para esse tipo de sistema. Uma igreja mercantilista, uma igreja que negocia a doutrina, que negocia tudo, uma igreja que zomba de você porque ela te apresentou um evangelho, de repente ela chuta
o traseiro das pessoas, não está nem aí, eles que quiser ficar, que fique. Eu não estou nem aí. Sabe por que eles dizem isso? Porque hoje as igrejas estão com 50, 100 anos, as próprias seitas pseudo-cristãs, as igrejas pseudo-cristãs que são enquadradas em seita, traindo seus adeptos, não vive mais aquilo que prometeram, vem com um novo sistema, porque as igrejas hoje em dia não estão nem aí para as pessoas, porque o que eles dizem? Agora ela já tem poder, está estendida no mundo todo. Começou com aquele sistema lá, no tempo da simplicidade que eles dizem, e hoje nós não precisamos da opinião de nenhum ditador, eles chamam os crentes de ditador, chamam de tóxico, arcaico, ultrapassado, antigo e antipático. Nós não precisamos dessa gente, nós queremos uma gente nova. Claro, eles estão ricos, estão abastados, então que nem aquelas igrejas das 7 cartas de Apocalipse, né? Aquelas 6 igrejas, uma tinha um problema, tinha outra, só se encontrou algumas virtudes para o crente salvo na Filadélfia. Então assim, meus irmãos, a igreja que traz seus membros, o pastor que traz seus membros, o pastor que muda o seu sermão, muda a sua oratória, muda seu sistema doutrinário, muda a sua conduta e caráter pessoal e moral, vocês não devem estender a mão a ajudar. Vocês estão ajudando uma obra que não é séria, vocês estão ajudando igrejas que não militam na casa do mestre. Tem igrejas aí hoje e seitas que estão militando até a favor dessas pautas aí da esquerda, que estão ferindo e destruindo com a essência do verdadeiro evangelho. Então a minha fala era bem rápida, era só para dizer que essas pessoas que têm líderes corruptos, traidores, seus Judas de estimação, essas pessoas que têm as suas instituições de estimação, que zelam dos seus corruptos, que ajudam os seus corruptos, quanto mais mentiroso, mais larápios, mais bandidos, mais enganadores são, mais eles ajudam. Quanto mais mundano eles ficam, mais eles procuram essas igrejas, porque gostam do mundo, têm prazer no mundo, têm prazer na carne. Quando são pessoas verdadeiras, eles se chocam com a verdade, não querem ouvir, não querem ajudar financeiramente, espiritualmente, não querem estender a mão, como é o caso do canal A Bíblia em Foco. Muitas pessoas não querem estender a mão porque não suportam e não gostam da verdade. Então a igreja verdadeira de Cristo é aqueles que vão estar sempre na humildade, zelando, provando os espíritos, como disse o apóstolo João. Nem todo espírito é de Deus, não se engane. Na última hora da igreja nós temos uma mescla de falsos profetas e enganadores, gurus e mentirosos. São verdadeiros agoreiros da internet. Você entende? São profetas que profetizam o que é nítido, o que é claro. São profecias futuras de coisas que nós sabemos pela Bíblia que vai acontecer. Então, é muito fácil hoje profetizar mentiras e enganar o povo. Mas suportar a palavra e entrar no sistema de conversão, isso é um pouco mais complicado. Então, meus irmãos, não tenha instituições de estimação. Não defenda instituições falidas e mafiosas. Não defenda líderes corruptos, pastores carnais. Pessoas que não estão de acordo, alinhados com a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, se nós contribuirmos com isso, nós estamos apoiando o império das trevas. Nós temos que ver a conduta de um pastor, a conduta de um obreiro, a vida de uma igreja, o investimento de uma igreja, o que a liderança da igreja defende zela. Ela tem que zelar da vida, ela tem que zelar da sã doutrina, ela tem que zelar da santidade, ela tem que tentar viver e andar na vontade de Deus. Perfeita jamais, mas nós não estamos falando de perfeita, nós estamos falando de uma igreja que tem suas imperfeições, mas de uma igreja que zela do sagrado, de uma igreja que não se vende, de uma igreja que não se deita com os cafetões da vida, de uma igreja que não se prostitui, de obreiros fiéis verdadeiros, de pessoas que zelam da verdade. É glorioso ouvir a palavra da verdade e saber que quanto mais experiências nós pegamos no mundo espiritual, nós mais entendemos que Deus ele quer uma diferença de nós nessa última hora. Nós temos que ter uma convicção de diferença, nós não podemos viver o que esse mundo vive, nem falar o que esse mundo fala e nem agir como esse mundo age. Nós temos que ter uma diferença. Nós jamais seremos santificados ou canonizados em vida na terra, mas nós temos que caminhar e tentar melhorar todos os dias. Nós não podemos nos conformar. Na original, Paulo está dizendo entrar na forma deste mundo. Conformar no original é forma. Nós não podemos nos amoldar à forma e forma deste mundo. Nós temos que nos transformarmos pela renovação da palavra e do entendimento de Cristo.
Entende? Então não tenha corruptos de estimação, não tenha instituições mafiosas de estimação. Se a igreja trai você no sistema doutrinário, é uma igreja traidora. Não é uma igreja que permanece na palavra. E a igreja de Cristo verdadeira tem que permanecer na palavra. Vocês entendem? Então essa é a minha fala desse dia. Estava com isso na cabeça e precisava passar para vocês, porque nós precisamos ser alertados e orientados sempre por aqueles que têm recebido de Deus aqui a orientação para passar para nós. Então que os inscritos desse canal procurem uma congregação dentro da sua própria igreja, aí está um pouco mais inviável, uma congregação sempre melhor. Tente viver enquanto puder, mas se você sentir que essa igreja está se tornando uma igreja que está atraindo seus fiéis, você busca uma outra igreja de formação, procure um lugar. Se você não achar, você não se venda a esse sistema, porque se você se dobrar e se vender a esse sistema traidor, que trai o caráter de Cristo, que trai a doutrina, que trai os princípios da palavra, eu nem acho, porque o cristão não tem que achar, eu tenho a convicção de que vocês não verão a Deus, não terão a sua salvação. E a salvação é algo sério. Fica em Cristo, somente nele nós não seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês, Pastor Levi Longaray.